partir do versículo 16. Enquanto você procura, eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Valmir, da pastora Shirley, que me permitiram nessa noite poder falar um pouquinho de Jesus. Eles sabem do carinho que eu tenho por eles. E é uma responsabilidade muito grande, porque nessa noite a gente vê muitos obreiros, muitas pessoas que poderiam também estar aqui. Pastor Vanderlei, missionário bem-vindo, pastor Jô, missionária Sabrina. Mas foi uma data que o Senhor resolveu marcar na sua agenda para que a gente pudesse falar um pouquinho mais da sua graça e infinita misericórdia. Aleluia. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 16. A palavra de Deus diz: quando eu o ouvi, a minha barriga tremeu, os meus lábios estremeceram quando eu escutei a sua voz. Eu não conseguia ficar de pé, e tudo que há dentro de mim estremeceu. Descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com as suas tropas. Ainda que a figueira ela não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira ela minta e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e que não haja gado nos estábulos, ainda assim vou me alegrar no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo de número 18 diz: ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Meus irmãos, é um texto que provavelmente você já deve ter escutado. Só que a narrativa dessa história Abacuque ela se encontrava no momento de decadência espiritual da nação. E Abacuque questionava a Deus, desde o seu capítulo de número 1 do livro que ele mesmo escreveu, na onde ele vivia numa geração na onde cada vez mais se aumentava a violência, se aumentava cada vez mais a injustiça, cada vez mais o povo se esquecia de Deus, no momento em que a nação cada vez mais ela se afastava de Deus, se esquecendo de tudo aquilo que Deus já havia feito no meio do povo. Então Abacuque começa questionando a Deus: até quando que eu vou continuar vendo essa injustiça e o Senhor não vai operar? Abacuque questionava a Deus, irmão, no sentido de que ele estava no meio de uma geração onde ele não era conformado com a situação que o povo se encontrava. Abacuque sim lembrava, Sabrina, de tudo aquilo que Deus tinha feito no meio do povo. Abacuque tentava ser uma pessoa diferente no meio de uma nação que estava corrompida. Eu repito isso aqui nessa noite. Abacuque tentava ser diferente no meio de uma nação que a cada dia mais se corrompia, se perdia no meio dos seus delitos, no meio das suas vontades e, por que não dizer, no meio das suas prioridades. Então no capítulo 1, Abacuque começa dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar a Ti e o Senhor não vai me responder? Preste atenção que a oração de Abacuque é uma oração de ousadia. Aleluia. É uma oração onde ele coloca Deus numa situação onde o próprio Deus ele olha para Abacuque e fala: é dessa ousadia que eu precisava que o meu povo tivesse para buscar a minha presença, para voltar às práticas do passado. Só que preste atenção em algo que eu vou te dizer, que o Senhor colocou no meu coração. Nem sempre a resposta de Deus vai ser aquilo que nós queremos ouvir. Aleluia. Eu repito novamente, nem sempre a resposta de Deus será aquilo que nós queremos ouvir. Talvez quando Abacuque questionava Deus, Abacuque queria ouvir de Deus: eu vou fazer com que o povo volte ao primeiro amor, eu vou fazer com que o povo retorne a praticar aquilo que no passado o povo havia fazendo, que era me adorar, buscar a minha presença. Só que não.
A resposta à oração de Abacuque, Deus vai dizer: eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo toda a maldade que existe no meio do povo. Na onde num contexto histórico o império assírio estava caindo e o império babilônico estava crescendo, e Deus fala para Abacuque: vai ser esse império que eu vou usar para corrigir a minha nação. Aleluia. Poderoso Deus, louvado seja o nome. Talvez Abacuque olhe para essa situação e diga: mas como pode o Senhor usar um povo tão perverso e ruim para castigar um povo que o Senhor escolheu a dedo? E eu consigo imaginar Deus dizendo para Abacuque: ainda que a situação esteja complicada, ainda que aquilo não seja o que você queira ouvir, ainda que não seja da maneira que você queira, entenda uma coisa: ainda sendo mal ou sendo ruim, o controle não foge das mãos do Senhor. Aleluia. O controle, ele nunca fugiu das mãos de Deus. E aqui no contexto onde a nação se encontrava perdida, Deus já havia de todas as formas questionado o povo para voltar para a sua presença. Jeremias foi um dos deles, na qual levantou o seu profeta, advertiu a nação para retornar ao primeiro amor, e a nação mesmo assim decidiu menosprezar. Só que o que mais me chama a atenção no livro de Abacuque não era somente o questionamento que ele fazia a Deus, olhe para cá em nome de Jesus, era o questionamento que ele fazia a Deus no meio de uma situação, na onde só consigo lembrar do texto de Romanos: não vos conformeis. Não é para você ficar conformado com a nação, não é para você ficar conformado com a situação no seu trabalho, não é para você ficar conformado com as coisas que você vive no dia a dia, mas transformai-vos conforme a renovação do vosso entendimento. Jesus queria falar para nós que nós não devemos nos conformar. Aleluia, soberano. Aleluia. Ainda que no seu trabalho as pessoas estejam numa rodinha, olha para cá em nome de Jesus, na onde o ambiente seja totalmente controverso, aquilo que você vive, que é na presença de Deus. Aleluia. Jesus está dizendo nessa noite: não vos conformeis. Aleluia. 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 Só que Deus queria que Abacuque permanecesse o mesmo. Então ele fala para Abacuque: eu vou usar um povo, vou corrigir o meu povo de volta. Eles vão entrar, vão destruir a nação inteira. E eu fico imaginando a reação de Abacuque ouvindo essa resposta. Talvez Abacuque pedia bênção e Deus dizia: não vai ser bênção. Talvez Abacuque pedia: Senhor, faz desse jeito, e Deus dizendo para Abacuque: vai ser do meu jeito. Você já percebeu que quantas vezes nós pedimos para Deus agir nas nossas vidas, nós queremos dar instruções para Deus de como Ele tem que agir, de como Ele tem que operar e de como Ele tem que fazer e quando tem que fazer. Só que através de Jeremias 29:11, o mesmo Deus vai dizer para Jeremias: eu sou o Senhor e sei os pensamentos que tenho de vós. Aleluia. Sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha para cá. O Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Está dizendo: o seu pensamento é muito pequeno comparado com aquilo que eu já tenho reservado para a sua vida. Aleluia, Deus. Você pensa tão pouco e Deus está dizendo para você nessa noite: os meus pensamentos são maiores. Aleluia. Você pensa algo tão pequeno e Jesus está dizendo para você que nessa noite sonhe grande, porque o seu Deus, Ele é grande. Coloque tudo num papel, porque o seu Deus, Ele é capaz de realizar aquilo que você tem pedido. Pode não ser da maneira que você quer, pode não ser no mesmo caminho que você desejava trilhar, mas coloque num papel, o Senhor, Ele tem poder para realizar na sua vida. Poderoso e santo. Glórias ao teu nome. Imagine comigo essa situação: uma nação inteira que já sentiu a presença de Deus, vivia com a presença de Deus. Quando Salomão termina de construir o templo, a própria presença de Deus desce e invade todo aquele ambiente. O povo de Israel sabia como que era estar na presença de Deus. Eles sabiam como que era, irmã, sentir a presença de Deus todos os dias. Sabe aquele momento que você está triste e você sente aquele abraço de Deus? Aquele momento de dificuldade, você fala para Deus: Senhor, senta aqui que eu preciso conversar contigo. E você sente logo mover do Espírito Santo, você sente o toque do Espírito Santo, você sente a presença de Deus. Deus Todo-Poderoso. Era isso que a nação tinha perdido. E talvez você entrou aqui nessa noite
questionando a Deus de coisas que tem dado errado na sua vida, de coisas que você colocou na ponta do lápis, de coisas que você planejou, de coisas que saíram do seu controle, de coisas que talvez você venha pedindo para Deus há muito tempo e o Senhor não responde, Jesus não fala. Mas nessa noite Ele marcou essa data, te trouxe aqui neste lugar para dizer sobre a sua vida, dizendo a maneira com que vai acontecer na sua vida, da forma com que as coisas vão se realizar na sua vida. Glórias. Homem nenhum vai conseguir compreender, mas eles vão olhar e vão dizer: foi o Senhor que fez na vida dele. Vão olhar e vão dizer: certamente ele não teria capacidade. E você vai dizer: realmente eu não teria capacidade, mas eu sirvo a um Deus, aleluia, que é grande, fiel e poderoso para realizar muito mais além daquilo que eu pensei, um dia sonhei, e Ele foi fiel em realizar. Fala, Deus. Deus Todo-Poderoso. Santo e poderoso. Aleluia. Misericórdia. Então no seu capítulo de número 2, Abacuque continua orando e Deus continua respondendo a sua oração. Abacuque ouvia tudo aquilo que o Senhor estava falando. Então Abacuque ele para e pensa: já que não é da minha maneira, já que não pode ser do jeito que eu queria que fosse, olha para cá em nome de Jesus, já que não pode ser da maneira que eu quero, ele inicia o capítulo 3 fazendo uma oração totalmente diferente. Aleluia. Abacuque entende que não tem como mudar os planos de Deus. Aleluia. Abacuque entende que não tem como revogar aquilo que o Senhor já tinha decretado. Abacuque entende que o tempo era mau no meio do seu povo e que era necessário uma correção. Olhe para cá, eu repito nessa noite: era necessário uma correção no meio do povo de Deus, porque priorizava-se muitas outras coisas em vez das coisas de Deus. Priorizava-se outras coisas em vez da vontade soberana de Deus no meio do seu povo. Então Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: quando eu ouvi a sua voz, a minha barriga tremeu. Olhe para cá, você sabe o que é isso? Era Abacuque sentindo a presença de Deus. Olha para cá, irmão. Sabe aquele dia ruim que você teve no seu trabalho, mas você sente a presença de Deus? É a mesma sensação que Abacuque estava tendo naquele dia. Era um dia ruim, um tempo ruim, mas o que ele estava sentindo era a presença de Deus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Talvez o dia foi ruim, mas a presença de Deus aqui neste lugar é a única coisa que basta para poder fazer com que o seu dia se torne diferente. Talvez o seu dia foi ruim, mas o próprio Espírito Santo ele está aqui neste lugar. Ele está te convidando a você nessa noite a entregar suas preocupações, os seus projetos, a sua casa, as suas dificuldades, entregar tudo no altar de Deus. Jesus ele está aqui neste lugar. Deus, aleluia. Jesus ele está aqui neste lugar. Creio, Pai. E ele fala no versículo 16: eu não conseguia ficar de pé quando eu ouvia a sua voz. A voz de Deus não tem como não reconhecer. Aleluia. Maravilhoso Deus. Existem muitas vozes que a gente escuta durante o nosso dia. Sabe o que é mais interessante, pastor Vanderlei? Era que naqueles tempos, Abacuque sendo diferente no meio da nação, eu fico imaginando os convites que ele recebia. Talvez convites para dizer que não era mais necessário fazer os sacrifícios a Deus, ou até mesmo que podia se fazer o sacrifício, mas você podia viver de uma maneira na qual não fosse tão regrada na presença de Deus. Como foi cantado aqui nessa noite, que Jesus não busca religiosidade, mas Ele quer intimidade com os seus servos. Eu fico imaginando nos mesmos contextos essa história nos dias de hoje, o cristão vivendo no seu dia, recebendo os mesmos convites. Você não precisa servir a Jesus com tanta intensidade, você não precisa entregar a sua vida com tanta intensidade assim a Deus,
Você não precisa buscar a presença de Deus com tanta intensidade. Olha para cá, irmão. Se você não consegue entregar a sua vida, não consegue viver uma vida intensa na presença de Deus aqui na terra, que é um rascunho do que aquilo que você vai viver no céu, como nós podemos? Olha para cá. Como nós podemos um dia dizer que vamos morar com Deus se aqui na terra nós não vivemos de acordo com o que nós queremos? Como que podemos saber? Dizer que somos servos de Deus, vivemos uma vida intensa para tudo, seja projetos, seja para as nossas conquistas, mas quando chega na presença de Deus, tem que ser algo de... Era o mesmo contexto de Ageu. O povo que tinha ficado viu que poderia refazer-se a vida novamente, pastor. Poderoso Deus. Eles olham para a situação de Jerusalém toda destruída, nós vamos reconstruir. Eles olham para as suas casas, nós vamos reconstruir. Poderoso Deus. Eles olham para as suas riquezas, nós vamos conquistar de novo. Eles olham para a casa de Deus, deixa em segundo plano, nós conseguimos fazer isso depois. Deus é bom. Aleluia. Graças a Deus, Pai. Eles olham para a casa de Deus e tratam como se fosse algo que pudesse ser deixado para depois, priorizando coisas que, como a própria Bíblia diz em Mateus capítulo de número 6, buscai as coisas que são do céu, na onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Só que a nação estava fazendo algo totalmente diferente, priorizando aquilo que um dia já foi destruído e que poderia novamente ser destruído, assim sendo a vontade de Deus. Então, naquele contexto de Ageu, o povo começa novamente: vamos construir, vamos continuar guardando. E Deus fala para Ageu, fala para esse povo: não vai adiantar eles fazer nada disso, porque vai guardar, vai como se estivesse colocando num saco furado, vai entrar e não vai guardar. Eita, poderoso! Vai construir, mas não vai ser edificado, não vai ter firmeza, não vai estar de acordo com aquilo que eu quero. Para Jesus! Vai fazer, mas não vai estar sendo comigo, na minha presença. Pai. Fala para o povo ir para o monte, aleluia. Peça para o povo ir para o monte, buscar lenha, buscar mantimentos, buscar recursos. Mas para que, Senhor? Para colocar na minha casa? Não, para reconstruir o templo. Ei, olhe para cá. A intenção de Deus não era reconstruir 4 paredes. A intenção de Deus não era com que eles fizessem um templo novamente como Salomão tinha construído, com pedras preciosas, o chão banhado a ouro. Não, mas Deus queria ver aonde estava o coração do povo. Aleluia. E se Jesus viesse aqui nessa noite, aleluia, e sondasse o coração de cada um de nós, aonde se encontraria o nosso coração? Eu repito isso aqui nessa noite porque eu senti de Deus. Se o Espírito Santo sondasse cada vida aqui neste lugar nessa noite, aonde que estaria o nosso coração? Será que estaria realmente como o povo daqueles tempos, pensando em buscar as coisas que são da terra ou das coisas que são do céu? Poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Será que se o Espírito Santo passasse em revista aqui nessa noite, ele encontraria corações voltados para a sua presença ou corações voltados para as riquezas dessa terra? Quebrando o nosso coração, poderoso Deus. Aleluia. Ensina, papai. Só que o que é mais interessante é que o povo no capítulo 2 de Ageu, eles escutam a voz de Deus. E isso aqui é muito importante da gente entender. Olhe para cá. Como eu disse aqui nessa noite, nós escutamos muitas vozes no nosso dia a dia. Nós escutamos muitos convites no nosso dia a dia. Nós escutamos muitas pessoas falarem coisas que são contra aquilo que nós, durante todo esse milênio, viemos aprendendo com a presença de Jesus Cristo. Então o povo em Ageu começa a ouvir a voz de Deus, e eles começam a reconstruir o templo. Só que eu fico imaginando Deus olhando para o povo dizendo assim: vocês estão construindo o templo, mas eu estou vendo onde está o coração de vocês. Eita, E o que é mais interessante é que quando eles começam a construir o templo, eles olham para o templo e vê, mas não é de acordo com aquilo que Salomão tinha construído. Não é de ouro, não tem pedra preciosa.
Talvez quando o templo estiver concluído, não vão ser os mesmos cantores que estavam no templo, que eram 24 horas, trocavam seus turnos, mas continuavam na oração. Era aquele coral bonito. Olhe para cá. Talvez quando o templo estiver já concluído, aquela casinha de madeira não vai ser mais aquele altar refinado, não vai ter mais aqueles pregadores que tinham. Mas o Pai está dizendo aqui nessa noite, não importa se você canta bonito, se você é desafinado, não importa como a sua oração seja feita, o importante é que seja feito com o coração em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu já estou caminhando para o fim, mas eu lembrei de um testemunho onde alguns anos atrás eu cuidava de alguns jovens numa congregação do Jardim Paulistano, e alguns desses jovens, alguns não, quase 100% deles eram novos na fé, novos convertidos, tinham acabado de conhecer a Jesus. E eu vi algum deles dizendo assim para mim: eu tenho tanta vontade de cantar um hino, sabe, tenho tanta vontade de poder louvar um hino, eu ensaiei tanto, mas eu acho que eu não tenho uma voz bonita para mim poder fazer isso. Aí eu, como líder na época, dei aquela palavra de incentivo para ele, dizendo assim: não, continue ensaiando, uma hora Jesus, Ele vai te chamar, vai ser no momento que você menos esperar, continue ensaiando. E chegou o dia dele poder cantar um hino para Jesus. Aleluia! A voz dele era a coisa que a gente menos prestou atenção naquela noite. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. O jeito com que ele cantou, Eita! Aleluia! a maneira que na qual ele se entregou na presença de Deus. Poderoso Deus. Aleluia. E no final, quando ele terminou de cantar, ele todo tímido, né, com vergonha, ele todo meio desajeitado, ele falou assim: irmão, cantei mal, me desculpa. Eu mal conseguia falar com ele, porque eu estava chorando tanto, porque eu estava sentindo a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ele continuou falando com Jesus, nem consegui terminar de ouvir o que ele estava falando. É de uma geração dessa que Jesus precisa nos dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia! É de uma geração dessa que Deus quer nos dias de hoje, que não se importa com a voz, não se importa com o seu nível teológico, não se importa se você vai orar, você vai falar Jesus. Que até 20, 30 anos atrás, pastores, quando subiam na tribuna, era assim que eles falavam com Deus. Não tinha teólogo, mas tinha a presença de Deus. Então Abacuque, ele sente a presença de Deus, e ele diz assim: Senhor, eu ouvi tudo que o Senhor estava me falando, senti tua presença, eu sei tudo que vai acontecer, e sabe qual vai ser a minha reação no meio da tribulação? Eu vou descansar. Abacuque estava dizendo para Deus: o tempo é ruim, mas eu vou descansar. Eu sei que tudo que vai acontecer é um momento ruim, mas eu vou descansar. Aleluia, Jesus. Não é negligência, é confiança em Deus, é diferente. Eu repito para você nessa noite: não é ser negligente quando você já tentou fazer a sua parte, é descansar acreditando que Deus vai fazer a dele. Versículo 17. E eu caminho já para o final. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o trabalho da oliveira minta, os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e que não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor.
ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Sabe quando o tempo ruim bater na sua porta? Ainda assim se alegre no Senhor. Glória a Deus. Sabe quando a sua vontade não é feita? Ainda assim se alegre na presença de Deus. Sabe quando a sua oração é respondida, mas não é como você queria? Ainda assim se alegre na presença de Deus. Obrigado, Senhor. Ei, crente, olha para cá em nome de Jesus. Será que para a gente se alegrar na presença de Deus, a gente precisa marcar um culto onde Deus tem que ficar falando de portas abertas? Poderoso Deus. Será que para a gente se alegrar na presença de Deus, olha para cá, a gente precisa ficar ouvindo que Deus vai entregar a chave daquilo que você está pedindo? Será que a gente não consegue retornar àqueles tempos que quando o louvor era tocado, as pessoas nem queriam saber quem ia cantar? Glórias. As pessoas não queriam nem saber quem era o ministro da palavra de Deus na noite. Aleluia. É um contexto onde a gente vem muito para a casa de Deus para pedir, Pai. para falar para Deus: eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero, eu preciso. Quando na realidade a casa de Deus ela foi feita para a gente vir entregar, sacrificar. Olha para cá em nome de Jesus. Vai apertar, mas vai dar certo. Olha para cá. O Senhor é bom, Pai. Muitas pessoas estão mudando o contexto do que é a casa de Deus, na onde a gente vem para pedir. Devemos sim entregar todos os nossos anseios, todas as nossas, tudo aquilo que a gente deseja como sonho e projeto para Deus. Mas será que no meio disso tudo a gente não pode vir pelo menos uma vez e sacrificar, trazer para Deus, sem com que a gente espere algo em troca da parte dele? Poderoso Deus. Aleluia. Nos tempos em que Moisés construiu a tenda no meio do deserto e o povo levava seus sacrifícios para Deus, existia vários tipos de sacrifícios, vários tamanhos de animais. Era conforme aquilo que você tinha feito, ou de pecado, ou de petição. Mas existia um tipo de sacrifício que Deus parava o céu e ficava olhando: esse sacrifício eu quero ver. Aleluia. Era aquele sacrifício, pastor, que o crente chegava para o sacerdote e falava assim: tá bom, você veio sacrificar, mas qual que é o sacrifício? Qual que é o seu pecado? E ele falava: não, já sacrifiquei para o meu pecado. Esse aqui é um sacrifício voluntário a Deus. Aleluia. Eu só vim sacrificar a Deus. Em outras palavras, eu só vim adorar a Ele. Eu só vim entregar o meu melhor na presença dEle. Como o Senhor diz, eu só vim ser feliz na presença de Deus. Nos dias de hoje, será que falta muito para a gente voltar a retornar àquela essência, na onde a gente não pede, mas entrega, na onde a gente não quer saber quem canta, mas adora, na onde a gente não quer saber qual vai ser o decorrer do culto, mas a gente está aqui todos os dias, todos os momentos, entregando o nosso melhor para Ele? Aleluia. Aleluia. Fiel Jesus. Eu tenho no máximo mais 12 minutos, olhe para cá, não perca atenção. Abacuque estava dizendo para Deus: Senhor, se tudo isso que o Senhor vai fazer no meio do povo, o Senhor vai usar o império babilônico para destruir tudo aquilo que um dia nós já conquistamos, tudo bem. Aleluia. Essa é a oração que o crente tem mais medo de fazer nos dias de hoje. Seja feita a sua vontade. Poderoso Deus. Ela é boa. Agradável. É verdade, papai. Sabe por que o crente o crente tem medo de fazer essa oração? Meu Deus. Porque se Deus operar a vontade dele, não é minha que vai ser feita. Aleluia. Se Deus operar a vontade dele, Ele sabe o que eu quero. Mas se for feito da vontade dele, e se não for, na mesma concordância. É, poderoso Deus. E o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui nessa noite para fazer nos conectarmos novamente com o Espírito Santo, na onde Apocalipse vai dizer: o Espírito e a noiva dizem vem. É mesmo Espírito, é a mesma concordância. Se talvez você entrou aqui nessa noite com um pensamento diferente daquilo que Deus
já constituiu e colocou no meio do seu povo, daquilo que Deus um dia sonhou e projetou para você. Ele te trouxe aqui nessa noite para relembrar os projetos dele, Aleluia. a vontade dele, Santo e majestoso. aquilo que um dia ele projetou continua de pé. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A vontade dele vai prevalecer, Sabrina. Independentemente daquilo que aconteça, do mar que se levante, da muralha que esteja na frente, não importa, vai ser concretizado. Não importa a dificuldade, se o gigante é muito alto, muito forte, ou o exército é numeroso, Deus tem poder de derrubar o gigante. Deus tem poder de derrubar qualquer tipo de exército. Deus tem o poder de fazer realizar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, tudo aquilo que um dia já foi projeto, tudo aquilo que um dia Ele já projetou sobre a sua vida. Salmo 139, a gente ainda nem existia e todos os nossos dias já estavam escritos em seu livro. A gente estava informe ainda no ventre da nossa mãe. Ele já conhecia o nosso nome, a nossa estrutura, todos os fios da nossa cabeça já estavam contados por Ele. Não adianta a circunstância. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para a sua vida, não importa a circunstância, aquilo que eu projetei para a sua vida, a promessa ela continua de pé. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Senhor é bom, Pai. Deus, Aleluia. digno, Poderoso e santo. aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Maravilhoso. Só que o que é mais interessante em Abacuque era, mesmo Deus falando para Abacuque, eu vou fazer tudo isso no meio do povo, é uma nação perversa que vai realmente corrigir vocês. Tudo isso que for acontecer no meio do meu povo, não desvie atenção, olhe para cá. Aleluia. Deus estava dizendo para Abacuque, ainda que a nação seja ruim e vier para corrigir vocês, eu mesmo assim ainda, Aleluia. mesmo no meio dessa adversidade, eu tenho um projeto, eu tenho um plano e eu tenho uma direção para fazer no meio do meu povo. Deus santo. Aleluia. Ei, crente, olha para cá. Deus. Poderoso Deus. Sabe aquela circunstância que a gente para e olha e fala assim, a situação vai me matar, pastor Vanderlei. A adversidade está grande. Meu Deus. E é um momento que Deus para e olha para a gente e fala assim, mesmo sendo na adversidade, mesmo no momento difícil, mesmo sendo aquilo que você não esperava, mas ocasionou de ocorrer na sua vida. Deus fala para a gente todas as vezes que acontece esse tipo de situação, dizendo, isso coopera para o seu bem e o seu crescimento. Aleluia. Jesus. Deus santo, Deus de glória. A adversidade, ela não vem, olhe para cá, a adversidade, ela não acontece se não for para nos ensinar algo. Aleluia. Desta forma. Deus, ele não permite que sobrevenha tempos difíceis se não for para nos ensinar algo. Oh, Deus santo. Deus queria ensinar para o povo que mais valia eles estarem com a presença de Deus, carregando todos os dias, mesmo que fosse carregando com pouco, Deus. mesmo que fosse comendo pouco, mesmo que fosse se vestindo mal, mas valia mais estar com a presença de Deus. Aleluia. Ei, a Deus santo, Deus de glória. Aleluia. Pai, oh Deus, louvado seja o teu nome, Deus santo. Aleluia. E o que é mais triste é que eu vejo tantas pessoas nos dias de hoje que deixam se vender por tão pouco, enquanto o céu está de portas abertas, as janelas dos céus estão constantemente abertas para derramar bênçãos sobre a vida dos seus servos. Poderoso Deus. Aleluia. Sabe o que é mais lindo, pastor Jô? É que Deus também falou para o povo, mesmo a nação que eu vou usar para corrigir vocês, ela também não vai escapar do meu juízo. De todas as formas, de todos os jeitos, Deus mostrou para Abacuque, a circunstância não sai da minha mão, eu não perco o controle da situação. Aleluia. Às vezes pode até parecer que Deus não está nos olhando, Deus santo e poderoso. que Deus está fazendo como a gente gosta de dizer por aí, vista grossa. Santo, Deus de glória. Só que eu me lembro do que a Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão todos os momentos contemplando quem é bom e contemplando quem é mau. E
porque os olhos deles são como chamas de fogo. E que Ele está a todos os momentos olhando para a gente aqui neste momento, aqui neste lugar. E para a gente finalizar, eu torno a perguntar nessa noite: se o Espírito Santo passar em revista, nosso coração está onde? Poderoso Deus. Ô cristão, crente, Jesus ele sabe qual é a sua dificuldade. Se você quiser conversar com alguém que está do seu lado, você até pode, mas ele não vai ter a mesma compreensão que Jesus tem. Aleluia. Aleluia. Ele vai poder fazer no máximo o que a Bíblia diz: confessar os nossos pecados, conversem entre uns aos outros, para que vocês orem um pelos outros e se curem. Só que naquele momento de dificuldade, quando você se encontra sozinho, vai ser somente você e Deus. Tenha certeza de uma coisa: Ele vai ser o suficiente no meio da sua dificuldade. O pastor Vanderlei não vai poder fazer nada por você. O pastor Valmir não vai poder fazer nada por você. Eu não vou poder fazer nada por você. No máximo nós vamos orar. Só que o Pai vai estar com os braços abertos. Ô glória! Jesus ele vai estar de braços abertos esperando você todos os dias. Quando você vier com as suas dificuldades, Deus vai olhar para você e vai dizer: eu já estava com a solução esperando você vir contar para mim. A gente conta nossos problemas para tantas pessoas, mas não conta para Deus. A gente fala de tantos os problemas para tantas as pessoas, mas não conta para Deus. E Deus está aqui nessa noite dizendo: quando você vier contar para mim, tenha certeza, eu vou ouvir os seus problemas, não vou julgar a sua situação. Olhe para cá, cristão, em nome de Jesus. Saiba de uma coisa: Deus ele vai ser o único que vai estar com a solução do seu problema quando você for contar para Ele. Poderoso Deus, aleluia. Eu nunca vi Deus desamparar alguém. Como Davi disse: fui moço, nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi o justo ser desamparado por Deus. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite com tanta dificuldade que você acabou se esquecendo de que a presença de Deus ela basta na sua vida. Talvez você entrou aqui pensando que as circunstâncias do que você está vivendo vai fazer você se afastar do propósito, vai fazer você se distanciar daquilo que Deus um dia projetou para você. Só que Ele te trouxe esse jovem meio desajeitado para dizer sobre a sua vida, dizendo: os projetos do céu ainda vão se cumprir na sua vida. Aquilo que um dia o Senhor projetou e escreveu em seu livro sobre para a sua vida vai se cumprir, independentemente da circunstância, independente se Babilônia, se Assírio, se o muro é grande ou se o exército inimigo é muito grande, vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode curvar a sua cabeça? Eu não sei qual que foi a sua petição aqui nessa noite. Qual foi o motivo que fez você vir para cá nessa noite? Ou que motivou você a estar aqui na casa de Deus aqui no dia de hoje? Mas o céu ele sabe. O Espírito Santo ele sonda cada coração aqui nessa noite. O Espírito Santo passa agora nesse momento tocando em cada vida, cada coração, cada mente, cada pensamento, cada frustração, cada dificuldade que você passou até aqui. E Ele está de braços abertos aqui neste lugar, esperando somente você entregar todos os seus anseios para Ele. Conversa com o Pai nessa noite, fala para Ele onde dói, fala para Ele aquilo que você anda sentindo, que você anda pensando. Fala para Ele: Senhor, eu estou pensando em nunca mais vir aqui na sua casa. Fala para Ele. Ele vai ter a solução. Ele vai ser a sua motivação nos dias em que você se sentir fraco. Fala para Ele que você está se sentindo abatido. Fala para Ele nessa noite. Fala para Ele que você pensou nesses dias em você não pisar mais os pés na casa de Deus. Fala para Ele.
Fala para Ele que nesse dia de hoje você entrou aqui totalmente quebrado, mas Ele é o mesmo oleiro de Jeremias, na onde na casa do oleiro não existe lixeira, e se você entrou aqui quebrado, Ele vai te reconstruir novamente. Ou se você somente entrou aqui nessa noite com um coração voluntário para sacrificar a Deus, fala para Ele, entrega o seu sacrifício para Ele. Diz para Ele que você não quer nada em troca, que não é barganha, que não é por nada, mas que você só quer somente ser grato por tudo que Deus já tem feito para com você. Maravilhoso e santo, seu povo está reunido aqui neste lugar nessa noite. A tua palavra foi ministrada, Senhor. O teu povo se encontra aqui neste lugar em uma só voz, em um só espírito, em uma só concordância, Pai. No quesito em estar em concordância, em sentir a tua presença, Senhor, em dizer que o Senhor é rei, em dizer que o Senhor governa, e que todo o poder, Pai, é do Senhor. Que nesta casa de oração, Pai, nos lares de cada um de nós, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem decreta a última palavra, meu Deus. Aleluia, Deus Santo. Senhor, na onde se encontrar qualquer tipo de empecilho que nos impeça, Pai, de poder te adorar, de buscar a tua presença, Senhor, desfaça o laço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus o Cristo, Senhor. Nessa noite nós queremos entregar em tuas mãos todos os nossos anseios, dificuldades, problemas, Pai, tudo aquilo que nós, Pai, venhamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, até mesmo nos distanciarmos da sua presença, Pai. Toma providência, vai na frente, Senhor. Desfaz todo o laço, Senhor, todo embaraço, Senhor, toda obra maligna, Pai. Nós só queremos sentir a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor sabe dos nossos desejos, dos nossos projetos, mas que reine a sua vontade nas nossas vidas, Pai. Que possa reinar, Senhor, tudo aquilo que um dia o Senhor, Pai, projetou para nós, o seu povo, Pai, marcados e selados pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Queremos te pedir aqui nessa noite, Senhor, visita cada coração, Pai, cada alma, cada vida aqui neste lugar, Pai. Senhor, se entrou uma vida aqui neste lugar, Senhor, triste, cabisbaixo, Senhor, visita, toca, Pai, traz ânimo e refrigério, Pai, novamente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se revele a cada um de nós de uma maneira, Pai, que somente o Senhor é capaz. Nós queremos dizer que somos totalmente dependentes da tua presença e do teu Espírito, Jesus. Que se não fosse o Senhor até aqui, Pai, nós já teríamos sido consumidos, nós já teríamos sido estragados pelo maligno, mas nessa noite nós queremos te pedir, fica conosco só mais dessa vez, Senhor, fica conosco, Pai, já se faz tarde, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, renova o teu Espírito sobre nós, opera em nós a tua vontade e o querer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode bater palma para o Mestre? A gente pode ganhar na Mega Sena, ter o melhor carro, a melhor casa, morar no melhor bairro, mas nada se compara em sentir a presença de Deus. Eu vi um pregador dizendo que ele foi evangelizar um empresário, ele entrou na casa dele e ele ficou maravilhado com a pobreza daquele milionário. Ele disse: esse homem ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. No sinônimo dizendo, ele tem tudo, menos Deus. Entenda uma coisa, você pode conquistar tudo, mas se você não estiver com Deus, eu quero também agradecer essa oportunidade, pedir para os irmãos quando forem orar, eu e a minha noiva, a Deia, que é a mulher mais linda aqui nessa noite, com todo respeito às outras irmãs, mas ela é a mulher mais linda. Ore por nós. Estamos com o projeto de casar.
E o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas em nome de Jesus.